Olá, concursando do Brasil inteiro, tudo bem? Chegamos ao Papirando Português, número 37, com o professor Douglas Wisniewski, diretamente aqui no Focus Concursos. Nosso programa das quintas-feiras de manhã, maravilhoso, ao vivo para o Brasil inteiro. É isso? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Estamos às vésperas do concurso da Polícia Rodoviária Federal, a banca CESP. E isso motivou o professor Douglas a trazer para vocês hoje, complementando todas as últimas aulas, de todos os papirando português que aconteceram, certo? Trouxe a vocês questões CESP para serem analisadas e interpretadas aqui, tá joia? São questões aqui do ano de 2018, são questões muito recentes, no estilo certo ou errado, o velho bom estilo CESP. Pegue o material de apoio oferecido aqui pelo Focus Concursos para o Brasil inteiro, está aí na descrição do vídeo, certo? Pegue o material de apoio, você tem as questões. Quem estiver assistindo à gravação desta aula pode pausar a aula e responder todas as questões para só depois trazer, despausar a aula, assistir, certo? E acompanhar aí o comentário do professor sobre cada uma das questões, justificando, explicando o gabarito, certo, galera? Tranquilo? Então, olha só. Temos aqui uma bateria de questões a serem analisadas. Espero que vocês compreendam. São questões de interpretação de texto, mas também questões de gramática. Então nós vamos tanto trabalhar a interpretação de texto, né, a dor de cabeça de muita gente. Vamos ver qual vai ser sua média de acertos hoje. Nós temos uma bateria de pelo menos 14 exercícios CESP para serem resolvidos, tá bom? Então vamos ver como é que você pontua dentro de 14, certo? Vamos ver se ninguém vai ficar negativado, né? Vai pro SPC, tá ok? Ficar em débito para o próximo concurso, certo? Tô brincando. Tenho certeza que todo mundo que acompanha as aulas do Papirando Português, desde a edição número 1, não terá dificuldade, certo, em responder as questões. Preparados? Tranquilo? Bora lá, galera! Tá todo mundo bem mesmo? Eita, né? Esse clima de final de ano, não é mesmo? Então vamos lá. Pegue o material de apoio, vamos direto ao texto. Todo concursando que se preza nas questões de português e de interpretação de texto, ele se preocupa com uma leitura atenta do texto. E é uma leitura, assim, que deve ser meio que desinteressada. Desinteressada no seguinte sentido, certo? Você não deve levar pré-conceitos para o texto, porque os seus conceitos, os seus pré-conceitos sobre determinado assunto podem nublar, podem obliterar a sua interpretação do texto. A prova na qual os seus conceitos e as suas opiniões valem é a prova discursiva, é a redação. É o momento em que você escreve para a banca ler o que você tem a dizer sobre um assunto. Na prova de interpretação de texto, na prova de português, é o momento de saber se você tem a capacidade de entender o que os outros escrevem. Você entendeu? Então, não quero saber a sua opinião sobre o assunto, eu quero saber a sua capacidade de entender a opinião do outro, independentemente se você concorda ou discorda dele, se você consegue compreendê-lo. Ele escreveu em língua portuguesa e você deve ser capacitado a compreender um texto em língua portuguesa. Não é mesmo? Certo? Né? Professor, como é que eu aprendo isso? Em primeiro lugar, é o hábito constante de leitura, certo? Então, lê melhor quem lê muito, quem lê sempre, certo? Então, sempre ler e sempre ler criticamente, sempre ler com um esforço máximo de entender tudo que o autor de determinado texto, no jornal, na revista, num livro, ele tenha escrito, certo? Inclusive, nessa nossa leitura preparatória, que é o hábito de leitura que a gente tem em casa, é claro, sempre acompanhado de um bom dicionário e sempre pesquisando, descobrindo o significado de palavras novas. Tudo bem? Vamos lá então? Preparados? Bora! Olha só, temos aqui um texto inicial da Matilde Campilho, né? Notícias escrevinhadas na beira da estrada. Trata-se de uma espécie de crônica, é isso? Vamos ver. Olha só, acompanha comigo o texto aqui. Não sou de choro fácil, a não ser quando descubro qualquer coisa muito interessante sobre ácido desoxirribonucleico. Ou quando acho uma carta que fale sobre a descoberta de um novo modelo para a estrutura do ácido desoxirribonucleico. Uma carta que termine com muito amor, papai. Francis Crick
descobriu o desenho do DNA e escreveu a seu filho só para dizer que nossa estrutura é muito bonita. Estrutura foi o que ele falou. Antes de despedir-se, ainda disse: quando chegar em casa, vou te mostrar o modelo. Não esqueça os 2 pacotes de leite. Passe para comprar pão. Guarde o resto do dinheiro para seus caramelos. E, quando chegar, eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir do qual a vida vem da vida. Não sou de choro fácil, mas um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos me comove. Cromossomas me animam, ribossomas me espantam. A divisão celular não me deixa dormir. E olha que eu moro bem no meio das montanhas. De vez em quando vejo passarem os aviões, mas isso nunca acontece de madrugada. A noite se guarda toda para o infinito silêncio. Acho que uma palavra é muito mais bonito do que uma carabina. Mas não sei se vem ao caso. Nenhuma palavra quer ferir outras palavras. Nem desoxirribonucleico, nem montanha, nem canção. Todos esses conceitos têm os seus sinônimos. Veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são exatamente a mesma coisa. E os do resto das palavras você acha. É tudo uma questão de amor e prisma. Por favor, não abra os canhões. Que coisa mais linda esse ácido despenteado, caramba! Olhei com mais atenção o desenho da estrutura e descobri. A raça humana é toda brilho. Cara, pega essa frase. A raça humana é toda brilho. Nossa Senhora, Matilde Campilho. Que belíssimo texto, cara, me emocionei, certo? Sobre como as palavras, né, não são feitas para ferirem as outras palavras, né? Elas não atacam, elas não são armas, né? Não são carabinas, não servem para matar nem para destruir, não é mesmo? Então, é um belo texto, né, cheio de metalinguagem, ao tratar dentro do texto, né, a própria palavra, né? Usar palavras para falar sobre a própria palavra. Eis a riqueza, né, de um texto metalinguístico. Certo, pessoal? Um belo texto, inclusive. Joia? Então, vocês sabem que DNA, né, em português você fala ADN, né? Vocês já estudaram isso? ADN, que é o ácido desoxirribonucleico, né? E em inglês, desoxyribonucleic acid, né? Desoxyribonucleic acid, né? Então seria o DNA é ADN em inglês. Certo, pessoal? Legal? Joia? Então tente responder para mim a primeira questão. Lembre-se, são vocês que vão julgar esses itens e marcarão certo ou errado, depois eu só comento. Primeiro, julgue os itens a seguir com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto acima, né, no qual a autora Matilde Campilho aborda a descoberta em 1953 da estrutura da molécula do DNA, co-realizada pelos cientistas James Watson e Francis Crick. Tá bom? O texto classifica-se como poema em prosa, né? Então, verdadeiro ou falso aqui? O texto classifica-se como poema em prosa, dada a predominância de um olhar lírico sobre o tema tratado e da linguagem figurada. É um poema em prosa, certo, pessoal? Falando sobre gêneros textuais, certo? Você sabe que nós podemos escrever em versos ou em prosa, certo? Então, no dia a dia tem muito a ver isso com a estrutura, né, do texto, da forma como você aborda o assunto, né? Então, você sabe, se você vai escrever em versos, né, por exemplo, pega um soneto, vai ter um versinho, né, 2 quartetos, lembra do soneto? Né? 2 quartetos e 2 tercetos, sendo o último verso sempre a chave de ouro, né, pessoal? Né? Lembra disso? Tá ok? Certo, né? E você tem um texto em prosa, que não se pulam as linhas, etc. e tal. Texto normal, em parágrafos, né? Tá ok?
Só que durante o modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna, de 1922, você sabe que os gêneros que antigamente, de uma forma clássica, eles eram tão engessados, né? O que era verso, o que era prosa, a poesia tinha que ter rima. Eles quebram, né, essas barreiras e a poesia e a prosa se encontram. Então é possível você escrever um poema usando uma estrutura de prosa. É possível, certo? Você ser lírico, ser poético, né, ao escrever em prosa. Aliás, a própria palavra lírico, para quem não está familiarizado ao vocabulário, é tudo aquilo que diz respeito à poesia. Originalmente, bem na antiguidade, na Grécia Antiga, né, as pessoas eram analfabetas. Então, o poeta, quando a maioria das pessoas, a grande massa da população era analfabeta, certo? Então, o poeta, ele não podia vender o livro, que ninguém sabia ler. Então, ele memorizava os seus próprios poemas, por isso que eles eram feitos em versinhos, em estrofes, e aí ele saía acompanhado de um instrumento musical, uma lira, né, uma pequena harpinha de mão, na lira, né, e ele ia recitando seus poemas e passando o chapeuzinho, certo? Ele era que nem esses caras que ficam nos semáforos hoje em dia, os artistas, né? A vida de artista não mudou muito da Grécia Antiga até hoje, né? É sempre dureza, certo? Então, lírico diz respeito à lira, ao instrumento que os poetas utilizavam antigamente, ou seja, tudo que é lírico é poético. Então, estamos afirmando aqui que o texto que você acabou de ler comigo classifica-se como poema em prosa, dada a predominância de um olhar lírico, ou seja, de um olhar poético sobre o tema, lembra? Sobre o ácido desoxirribonucleico, sobre a descoberta do DNA, sobre as palavras, tratado e de uma linguagem figurada, né? Então, uma linguagem figurada, né? Ou seja, uma linguagem conotativa, lembra? Então, se é uma linguagem em que predomina a conotação, né? Normalmente você está no campo da poesia. Predomina aqui a conotação. Ops, né? A conotação. E já no texto, né? No texto em prosa, predomina a denotação. Mas às vezes o cara escreve um texto em prosa, mas cheio de linguagem figurada, certo? Ele traz a conotação para o texto em prosa, para o texto prosaico. Então, podemos falar que é um poema em prosa, certo? Lembrando que isso aqui é a estrutura da prosa, isso aqui seria uma estrutura de verso, né? Por isso que a gente fala, a aventura daquela pessoa já foi cantada em verso e prosa. Né? Quer dizer, tanto a poesia quanto os prosadores já falaram a respeito daquele assunto, não é mesmo? Então, conotação, linguagem figurada, predomínio na poesia, denotação, linguagem prosaica, linguagem direta, né? Então predomina no texto em prosa. Verdadeiro ou falso? Já passou o seu tempo. O que você acha? O texto que nós lemos, né, tem características próprias da poesia? Ó, se você observar, tem até uma repetição aqui, ó. Não sou de choro fácil. Lá no outro parágrafo, começa de novo. Não sou de choro fácil. Essa repetição no início dos versos, né, ou mesmo dos parágrafos, é algo que lembra muito a estrutura poética, né? Fala que a palavra é bonita, é mais bonita do que a carabina, é uma comparação, figura de linguagem, certo, pessoal? A raça humana é toda brilho. Olha a metáfora aqui, certo, pessoal? Tá? Também temos a metáfora e metonímia aqui, certo? Temos figuras de linguagem, né? Nenhuma palavra quer ferir outras palavras, tá? Aqui você tem a palavra ferindo, seria algo como a personificação da palavra, uma prosopopeia, certo, pessoal? Então, nós temos aí, ó, o infinito silêncio, certo, pessoal? Né? A noite se guarda toda para o infinito silêncio. Aqui tem uma prosopopeia da noite, certo? E aqui tem uma hipérbole, né? Não é infinito o silêncio da noite, certo? É um exagero, uma hipérbole. Então, queridos e queridas, isso aqui é totalmente lírico, isso aqui é totalmente figurado, certo? Portanto, está correta a primeira questão aqui da nossa bateria CESP, né? Ok, próxima. Pode-se inferir da ausência de aspas e do estilo característico do texto que a passagem "não esqueça os 2 pacotes de leite a partir do qual a vida vem da vida" é uma extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por Francis Crick a seu filho, tá? Então, seria aqui, ó. Pera aí. Ó, olha só. Uma carta que determine com muito amor, pai, né? Love, daddy, né?
Tá, e aqui tem outra coisa, né? Nossa estrutura é muito bonita. Tá entre aspas, percebeu? Aqui são trechos do próprio autor, do Francis Crick. A estrutura foi o que ele falou. Antes de despedir-se, ainda disse, aspas, quando chegar em casa vou te mostrar o modelo, aspas. E aqui para frente, percebeu? Não tem aspas. Ó, não se esqueça os 2 pacotes de leite, passe para comprar pão, guarde o resto do dinheiro para seus caramelos e quando chegar eu mostro a você o mecanismo copiador básico a partir do qual a vida vem da vida. Esse trecho não está entre aspas. Podemos afirmar que aqui a escritora, ela deu uma viajada, uma extrapolada, além do texto da carta original, que está entre aspas, que foi tirada do documento original, que realmente o Francis Crick mandou para o filho dele, né? E ela dá uma viajada para ficar mais bonitinho, para ficar mais lindo, mandou o filho comprar caramelo, quer dizer, ficou mais bonitinho, mas isso aqui é um toque dela. Era ela que gostava de caramelos e não o filho do Crick, certo, pessoal? Portanto, podemos afirmar ou não, né, que a partir da ausência de aspas e do estilo característico do texto, que a passagem não esqueça até vida, é uma extrapolação, né, pode-se inferir que isso é uma extrapolação imaginativa da autora a partir da carta escrita por Francis Crick a seu filho. Correto, né? Certo, pessoal? Parabéns para quem acertou. Vai marcando seus pontos aí. Próxima. A substituição da expressão "e olha que eu moro bem no meio das montanhas" por "embora eu more entre montanhas", manteria a coerência do trecho no qual se insere, né? Então a coerência mantém, não muda, mas alteraria o nível de formalidade. Tá? Então eu troco o "e olha que" por "embora". E troco o "bem no meio" por "entre". Vocês acham que é lícita esta substituição? E olha que eu moro bem no meio das montanhas. Embora eu more entre montanhas. Né? Linhas 18 e 19. Né? Tá aqui, ó. Galera, olha só. A divisão celular não me deixa dormir. E olha que eu moro bem no meio das montanhas. E se eu falasse: a divisão celular não me deixa dormir, embora eu more entre montanhas. Manteve a coerência textual, porém alterando o nível de formalidade, ou não? Manteve, né, pessoal? Porque, ó, o "embora", ele é uma concessiva. A principal parte é o "embora", porque bem no meio e entre é equivalente. O detalhe aqui, para você que faz concurso, é perceber que esse "e olha", esse tipo assim, é como se eu falar, ó, né, aconteceu, a divisão celular não me deixa dormir. E olha que eu moro entre montanhas, é uma concessão. Porque se eu moro entre montanhas, digamos, é um lugar silencioso, gostoso para dormir, então eu deveria dormir com facilidade. E é isso que é uma concessão, é uma exceção à regra, certo? Então, por exemplo, eu estou sem dinheiro e olha que eu economizei. Você entendeu? Então, eu estou sem dinheiro, embora tenha economizado. É o mesmo sentido de concessão, né? Então, e só que o "embora" é mais formal. E esse "e olha" é meio que oral, né? É meio que informal, né? Uma coisa muito prosaica. Né? Olha que eu nem fiz isso, olha que eu fiz aquilo. Então, é um jeito mais oral de falar, né? E o "embora" já nos puxa aí uma gramática mais formalista, tá ok? Portanto, a número 3 aqui está correta. Muito bem. 4. O vocábulo "os", na linha 27, remete a sinônimos, na linha 26. Certo ou errado? Os, na 27, retoma sinônimos. Vou pegar aqui a frase para vocês. Cadê? Aqui. Esse "os" aqui retoma a palavra sinônimos. Agora você me diz verdadeiro ou falsa? Os retoma sinônimos. Verdadeiro ou falso? Todos esses conceitos têm os seus sinônimos. Veja só, ácido desoxirribonucleico e DNA são exatamente a mesma coisa. E os do resto das palavras você acha. E os o quê? Os sinônimos. Correto. Certo, pessoal? Próxima, correta também. 4 corretas em sequência, hein? Olha só que sacanagem, CESP. Muita gente deve ter marcado pelo menos uma errada aí, porque desconfiou. Porque as 4 estariam certas. E estavam. E aí vem o próximo texto.
Próximo. Estão preparados? Bora lá? Tudo começa com uma boa leitura do texto. Você percebeu que quando você lê atentamente, cuidadosamente o texto, fica muito mais fácil e mais rápido chegar às respostas depois nas alternativas, certo? Tá ok? Então a maior atenção na interpretação de texto está no texto, claro. Esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens: o domínio sobre a mulher. Há outros casos. Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade dos outros. Eles se julgam com o direito de impor o seu amor ou o seu desejo a quem não os quer. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões, à mão armada, mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que há de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. O ladrão ainda nos deixa com vida. Se lhe passamos o dinheiro, os tais passionais, porém, nem estabelecem a alternativa à bolsa ou à vida. Eles não. Matam logo. Nós já tínhamos os maridos que matavam as esposas adúlteras. Agora temos os noivos que matam as ex-noivas. De resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de se supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e grandes desejos. Como é então que se castigam as moças que confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa equivalente? Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro, que não aquele que venha da afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio à valentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a insanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente, e exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus. E aí, que interessante esse texto. Ele é do Lima Barreto, certo? Não as matem. Foi publicado em Vida Urbana, São Paulo, em 1963, né, com adaptações. É interessante você lembrar que o Lima Barreto, ele morreu, né, escritor, morreu em 1922. Né, problema de cirrose, alcoolismo que ele teve. Em 22 ele morreu, então esse texto tem quase 100 anos de idade. Ele foi escrito antes de 22, apesar de ter sido publicado em 63 aqui na fonte. Esse texto é anterior à morte, claro, do Lima Barreto. Então, esse texto é anterior a 22. Não as matem. Né? Não as matem. E nem, né, um homem escreveu, não foi sequer uma mulher. Né? Foi um homem escrevendo sobre não levar muito a sério essa história. Porque, pensa na lógica desse texto, né? O cara virou noivo da garota, a garota é noiva dele, o amor, por qualquer motivo, talvez por um erro dele, né? Sei lá, ela descobriu que ele a atraía, e aí termina o noivado. E aí o cara fica louco da vida, e deprimido, e arrependido, não sei o quê, e pede para a mulher voltar. É um direito dele pedir. Só que ela não quer. Não quer voltar, reatar o noivado, o casamento, o namoro, o que for. E aí o cara fica louco, isso acontece até atualmente, né? Em 2018 ainda acontece isso, né? Século XXI, o cara vai lá e mata, tira a vida da mulher, se mata, suicídio, desgraça. Para pensar. Você chega na garota e terminou contigo, tua ex. Você gostava dela, gostava de você, tiveram excelentes momentos, claro, por isso que vocês namoravam, né? Aí termina, seja qual for o motivo, terminou, certo? E aí você chega e fala para ela, volta para mim, senão eu te mato. Agora para pensar na lógica. Digamos que ela fala, não quero morrer, eu volto. Cara, daí ela volta para você.
mas só porque você ameaçou com um revólver e ameaçou matá-la. Pensa na lógica. Daí a mulher vai falar, eu tô com medo de morrer, eu volto para você, que acabou de me ameaçar de morte. Eu quero casar contigo. Eu quero ser o seu marido, a sua esposa, né? Você me ameaçou, eu quero conviver contigo o resto da vida. Você que acabou de ameaçar a minha vida. Maravilha, quero ter filhos com você, quero constituir uma família feliz, certo? Então, cara, não vai dar certo. É óbvio que não. Mesmo que ela aceitasse, vocês teriam, durante o resto da vida, a mancha, a lembrança, o fantasma dessa ameaça, certo? A mancha, a lembrança, a dor, o fantasma, né, dessa situação de vida ou morte. Isso vai tirar todo, desculpa a palavra, vai tirar todo o tesão da relação. Então, melhor coisa, terminou, não, você pede uma vez, quer voltar? Não quer voltar? Tchau! Partiu para outra. Não é mesmo, pessoal? Sofre, chorou, toma uma cerveja com os amigos, sai, vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa, viaja, muda de áreas, corta o cabelo, etc. e tal, faz qualquer coisa e retoma a sua vida, certo? Qualquer pessoa sabe que essa é a lógica, não é mesmo, pessoal? É bom para você e para a mulher e para todo mundo, certo? E não funciona. Uma vez que a pessoa não quer voltar, não funciona nenhum tipo de ameaça ou coação para a pessoa voltar. Porque mesmo que funcionasse, ela voltaria e teria a sombra da ameaça. Nunca vai dar certo. E outra coisa interessante é que o autor fala essa questão do amor, o amor eterno. Eu me lembrei, eu estava falando sobre estrutura de poemas aqui, ó. Você se lembra do soneto de fidelidade, né? Falando em soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, do Vinícius de Moraes. Como é que é? De tudo ao meu amor serei atento, uma promessa, né? Que eu darei atenção ao meu amor acima de tudo. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento. E talvez mais tarde, quando me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, que é o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que eu tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, né? Então, que terminou um amor, perdeu um amor, a melhor coisa que você faz é lembrar do amor que você teve. Não foi imortal, porque o amor é uma chama. Toda chama apaga, todo combustível acaba, né? Mas foi infinito enquanto durou. Foi maravilhoso. E pronto, você terá uma boa lembrança aí. Bola pra frente, vida que segue. Beleza, pessoal? Entendeu? E aí fala o autor, vem pro texto, que todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a insanidade de generalizar a eternidade do amor. Ou seja, generalizar, dizer que todo amor é eterno. É falso isso. Pode existir. Existe o amor eterno. Mas excepcionalmente. E exigi-la, a eternidade do amor, nas leis ou a cano de revólver, é um absurdo tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus. É legal. Beleza? Tranquilo? É isso aí? Gostaram do texto? Que reflexão, hein? Textos pesados para vocês hoje aqui no Papelando Português. Textos propostos pela Banca CESP. Quem vai fazer um concurso da Banca CESP, fique preparado para qualquer tipo de texto na prova de português. Às vezes algo relacionado ao tema do concurso que você está prestando, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, algo relacionado à prática da Polícia Rodoviária Federal. Às vezes é um tema absolutamente aleatório, mas um tema que qualquer pessoa que tenha hábitos de leitura já deve ter lido a respeito, que é o tema do amor. Primeiro item. Caso se isolasse por vírgulas o trecho que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, seria pertinente inferir, teria sentido concluir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor. Interlocutor é o leitor do texto. Se eu colocasse isso aqui entre vírgula aqui e vírgula aqui, certo? Então indicaria que nós já saberíamos de quem se trata, certo? Vamos para o início. Deodoro é uma cidade, tá bom, gente? Então, esse rapaz que em Deodoro, na cidade, quis matar a ex-noiva, um bairro, uma cidade, né? É um lugar.
Deodoro é o lugar, não é o nome do rapaz. Então esse rapaz que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida é um sintoma da revivescência de um sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens. Se eu colocasse uma vírgula aqui e uma vírgula aqui, né? Depois de seguida, mudaria então a referência ao tal rapaz. Certo, pessoal? Mudaria a referência ao tal rapaz. Vamos para cá então, vem com o professor Douglas. Estamos falando sobre um assunto que você já deve ter visto e que vai aparecer aí nos próximos Papirando Português, né, nosso programa de quintas-feiras, que é o assunto da vírgula das orações subordinadas adjetivas, que podem ser então restritivas ou explicativas. Lembra? Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Tá? Observe e me diga a diferença de sentido nessas duas frases que eu colocarei aqui, nas quais a diferença será apenas a vírgula. Só deixe-me pensar. Uma estrutura bem fácil aqui para exemplificar, claro, didaticamente a nossa situação. Né? O jovem que lia era sábio. Certo? O jovem que lia era sábio, o jovem que lia era sábio. Certo, pessoal? Então, né, você já sabe que você tem aqui um pronome relativo, o que? Pronome relativo, o que? Você sabe que você tem aqui duas orações, né? Uma oração por fora, com verbo de ligação, e uma oração por dentro, com o verbo ler, que aqui é intransitivo no sentido geral de ter o hábito de leitura, né? E aqui o verbo de ligação. A oração de fora é a oração principal e a de dentro, essa aqui é uma oração subordinada adjetiva sem vírgulas, restritiva, e aqui é uma oração subordinada adjetiva com vírgulas, explicativa. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Muda de sentido? Muda de sentido, meu querido, minha querida. Eu vou tirar a barrinha só para ficar fácil de visualizar o texto. Dá só uma olhadinha aqui. Concentre-se agora. Lá vem o bizu do professor Douglas. O jovem que lia era sábio. O jovem que lia era sábio. Então, o CESP, para cobrar de vocês esse conteúdo, ele não está pedindo para vocês assim, sem vírgula é restritiva, com vírgula é explicativa. Eles não querem essa nomenclatura decorada por né, galera que estuda para concurso, estuda muito e vai memorizando, vai decorando. Eles não querem. Eles querem que você me explique se, ao colocar vírgula, eu estou insinuando que esse jovem já era conhecido do interlocutor antes da leitura. E que quando eu não coloco vírgula, esse jovem não é conhecido do interlocutor durante a leitura. Olha que louco. Então, em vez de perguntar se é explicativo ou restritiva, eles querem que você comente semanticamente como funciona essa vírgula dentro da oração, o que ela altera, né? Olha que doido. Então, pense bem, pense comigo, raciocínio. O jovem que lia era sábio, certo, pessoal? Aqui é uma restritiva. Então, imagine que eu falo sobre os jovens de uma determinada época, os jovens dos anos 90, né? Então, naquela época, muitos jovens, o jovem que lia era sábio, é uma restritiva. Subentende-se que o jovem que não lia não era sábio, certo, pessoal? Né? Então, eu estou restringindo. Qual o jovem que era sábio? Aquele que lia, restritiva. Mas, em geral, né? O jovem que lia era sábio, né? Então ficou uma noção meio genérica. Qualquer jovem que lia era sábio. Quando eu coloco a vírgula, eu coloco assim, ó. O jovem, o qual lia, né? O jovem que lia era sábio. Eu estou dizendo para vocês que determinado jovem era sábio. E aqui explicativo, eu estou explicando por que ele era sábio. Porque ele lia. Aqui eu estou restringindo. Só eram sábios os que liam. Aqui eu estou explicando que o jovem era sábio. Porque ele lia. Certo, pessoal? Explicativa. Então, pressupõe-se que aqui eu quero que você entenda que jovem que é. O jovem que lia era sábio, o outro não. E aqui você já sabe qual jovem que é. Eu não preciso mais te especificar, restringir que jovem é esse. Eu preciso apenas te explicar por que eu estou afirmando que ele é sábio. De certa forma, a restritiva aponta para o jovem e a explicativa aponta para o que vai ser dito depois. Estou explicando por que ele era sábio. E agora estou explicando qual era o jovem. Essa você não sabia.
né? Que a restritiva aponta para trás e a explicativa para frente normalmente, em termos de sentido e relação. Limpa a baba aí, limpa a baba. Limpa a baba, né? De quem ficou impressionado com mais esse bizu, com mais essa dica do Papirando Português. É para vocês aproveitarem mesmo, certo, galera? Portanto, sim, eu posso afirmar que ao colocar a vírgula, ficaria, né, inferido que o interlocutor já sabe de que jovem se trate. Então não tenho a preocupação de restringi-lo. Eu apenas estou explicando por que ele era sábio, certo? Observe aqui no seu texto, meu querido, minha querida. Esse rapaz, sem vírgula, texto original. Esse rapaz que Deodoro quis matar a moça, agora estou explicando que rapaz que é, estou restringindo o rapaz, sem a vírgula antes do que. Esqueça essa vírgula aqui e essa aqui, porque essa vírgula é para isolar o advérbio de lugar. Né? Estamos falando de uma vírgula antes do que. Né? E eu coloco a vírgula aqui. Esse rapaz, que todo mundo conhece, que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, é um sintoma da reminiscência, certo? Então eu estou explicando que ele é um sintoma porque ele quis matar a ex-noiva, certo? Colocando vírgula, vira explicativa. E para ser explicativa do que vem na frente, quer dizer que já pressupõe que você entenda quem é o rapaz que veio lá atrás, certo? E aí que temos a questão. Caso se isolasse por vírgulas o trecho que em Deodoro quis matar a ex-noiva e suicidou-se em seguida, seria pertinente inferir que o autor se referisse a um rapaz já anteriormente mencionado ou conhecido do interlocutor correto. Próxima. Feitos os devidos ajustes de pontuação, a retirada do trecho eles não na linha 13 manteria o sentido geral do texto, porém reduziria a ênfase com a qual o autor se refere à crueldade dos noivos assassinos. Certo? Tá ok? Então, eles não, posso tirar inteirinho, faço os ajustes de pontuação e mantenho o sentido geral. Vamos ver? Linha 13, tudo no texto, né? Eu só deixa eu encontrar aqui, gente. Tá aqui o eles não. Tá? Então vamos pegar a partir do ladrão aqui, tá? Presta atenção, até o final. Com o eles não, olha só. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, nem estabelecem a alternativa à bolsa ou à vida, eles não, matam logo. Né? Então tiramos aqui, lembre-se que a pontuação seria adequada e fica assim. O ladrão ainda nos deixa com vida, se lhe passamos o dinheiro. Os tais passionais, porém, nem estabelecem alternativa à bolsa ou à vida. Matam logo. Olha, eu diria que tem todo sentido, mesmo sentido, não mudou em nada. Na verdade, como diz ali a afirmativa, reduz um pouco a ênfase. Eles não, né? Retoma os assassinos ali, então só diminuiu a ênfase, mas funciona. Certo, pessoal? Né? Mantém o sentido geral. Certo? Próxima. O autor emprega a expressão de resto para se referir a outros homens além dos maridos que matavam as esposas adúlteras e dos noivos que matam as ex-noivas. Então, de resto, refere-se aos outros homens. Linha 16, está aqui, né? Você me diz, sim ou não? Não, né, gente? Esse de resto é uma expressão conectiva, estabelece a coesão textual, inicia. É algo como se eu falasse em suma, né? Em suma, semelhantes cidadãos são idiotas, né? Resumindo, né? Então, de resto, não me refiro ao resto dos homens. É apenas uma expressão para indicar, né, uma conclusão, um resumo do que foi dito, né? Beleza? Certo. Portanto, errada. A primeira alternativa errada até agora. Alguém está conseguindo uma boa pontuação? Próxima. Vamos lá. Mantendo-se a correção gramatical e os sentidos originais do texto, a forma verbal deseje poderia ser substituída por aspire a. Linha 18. Vamos lá. Tá aqui, né? O deseje. Vamos colocar aspire a. Aspire a. Deixe-me pensar aqui o sentido original. É de se supor que quem quer casar deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade. Outra.
É de se supor que quem quer casar aspire a que a sua futura mulher venha para o tálamo conjugal com a máxima liberdade. Então, aqui, galera, desejar e aspirar são sinônimos. A diferença é que quem deseja algo, é um VTD, e quem aspira, aspira a algo, é um VTI, é um verbo transitivo indireto. Como o a está sugerido ali na alternativa, então está correta, certo? Trocar o deseje por aspire a. Outra coisa, deseje, do verbo desejar, né? Quando é que o ar vira e? Quando é subjuntivo, né? E aspire, né? De aspirar também, né? Pode ver que está no subjuntivo, também virou e. Aspire, aspire, né? Aspirar, certo? Então, verbo com ar, amar, ame. Comprar, compre. Desejar, deseje. Olhar, olhe. Estudar, estude. Aspirar, aspire. Né? Então, manteve inclusive o mesmo modo e tempo verbal, que é o presente do subjuntivo, presente do subjuntivo. Isso também valeria a pena ser observado antes de dizer que é correta, porque se mudasse o tempo e o modo verbal, mesmo a regência estando correta, poderia estar errada a alternativa, mas manteve, né, o presente do subjuntivo. Né? Estude as aulas do Papirando que falam sobre verbos. Né? Não se esqueçam, né, de uma frase recorrente aqui no Papirando Português, do professor Douglas, no Focus Concursos. E o verbo se fez carne. O verbo. Né? Então, tem que saber de verbo. Próxima. A ideia principal do último parágrafo do texto é a de que as mulheres não devem ser penalizadas em razão das decisões que tomam a respeito de seus sentimentos. Você me fala, o último parágrafo tem como ideia principal a de que as mulheres não devem ser penalizadas em razão das decisões que tomam a respeito de seus sentimentos. As mulheres não devem ser penalizadas em razão das decisões que tomam a respeito de seus sentimentos. Último parágrafo. Você me diz, está aqui o último parágrafo, né? Se a expressão resume ou não. A ideia principal do último parágrafo, qual que é? É isso aí? Então, galera, certo ou errada? Tchan, 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 tchan. A resposta é errada. Por que errada? Gente, a ideia central disso aqui, ele só fala aqui no finalzinho, não as matem, etc e tal, né? Deixa as mulheres amar à vontade. Mas isso é só no finalzinho, só no último, né? Última linha. A ideia central do parágrafo, que vem daqui até aqui, é o fato de que amor eterno é exceção e não regra. Amor eterno existe, ele é exceção e não regra, tá? Por isso, quando você achar um amor eterno, ou as pessoas que estão aí casadas há 30 anos, né, com a mesma... Parabéns, porque vocês acharam um amor eterno. Uau, que bênção! Isso é muito raro, não é para todas as pessoas. Uau! Certo? É como ter o colesterol normal, os níveis de colesterol normal depois de uma certa idade. É para poucos, certo? Parabéns, certo? É como ter uma boa visão durante toda a sua vida. É raro, não é a regra. Parabéns, certo, pessoal? Joia? Então, não dá para as outras pessoas forçarem a realidade a ser diferente daquilo que ela é, certo? Então, amores eternos existem, mas são raros, são excepcionais, certo? Não existe a coisa de todo amor é eterno. Não rola, né? Eu que o diga, velho, depois de alguns relacionamentos na minha vida, né? Então, depois você bota aí no chat, né, suas experiências com o amor. Você é feliz? Encontrou a pessoa certa? A metade da sua laranja? É isso aí? Que bom. Já teve decepções? Você está sozinho? Ando só, como um pássaro voando. Então tá bom. Voltamos para cá, para a questãozinha. O que nós podemos dizer? Que
Isso aqui é uma pegadinha que derrubou todo mundo. A ideia principal do texto... A ideia principal do texto é de que as mulheres não devem ser penalizadas em razão das decisões que tomam a respeito de seus sentimentos. Mas o último parágrafo é apenas um dos argumentos, né? É um dos argumentos apresentados pelo autor, né? Para defender a tese do texto como um todo. E esse argumento é o argumento de que amor eterno não existe, ou é muito raro, e que por isso não se deve, né, penalizar a mulher em relação às decisões que ela toma, que é o que ele disse nos parágrafos anteriores. Sacou? Então, está errada. E muita gente errou. E lágrimas caem, né, sobre o computador, o notebook, o celular, o tablet, sobre esse negócio que você está usando aí para estudar o papirando português, né, das pessoas que tinham certeza que estava certa, mas está errada, porque estamos falando apenas do último parágrafo. Leia comigo. Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais têm mostrado a insanidade de generalizar a eternidade do amor. Pode existir, existe, mas excepcionalmente. E exigi-la nas leis ou a cano de revólver é um absurdo, tão grande como querer impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixe as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus. Isso aqui seria a conclusão do texto todo, mas a ideia central deste parágrafo é a não eternidade do amor. E daí que o nosso querido, né, o Vinícius de Moraes diz que não seja infinito, posto que é chama, mas que seja... Desculpa, que não seja imortal, posto que é chama, né, ele vai morrer, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Infinito em intensidade, não em tempo. O vocábulo valentona foi empregado em referência à mulher, né? Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Valentona é isso aí. Maria Dina, né? Isso é do tempo de Maria Dina, né? Maria Bonita. Eita. Esse valentona, ele é referência à mulher. É ou não é? Vamos ver. Então, olha só. Em qual que nós estamos? Linha 27, 28. Vem comigo. Olha só. A valentona está aqui. Aí você vai ter que ser muito esperto por causa da crase. Então, você já deve ter estudado que eu posso usar a crase em locuções, devo usar a crase em expressões adverbiais femininas. Tipo, um tiro a queima-roupa, a queima-roupa. Eu trabalho à tarde, craseado, né? Ele chegou à noite, craseado. Eles agiam às escondidas, né? Ele agiu à valentona. É o jeito, é o modo como ele agiu. Você entendeu? A valentona. O cara queria se pagar. A valentona. Então não é uma referência à mulher. Eu encontrei a mulher valentona. Não é isso. O homem costuma agir à valentona, se pagando de valentão, você entendeu? À valentona. E é aí, né, que essa crase é fundamental para responder essa questão. Não é uma referência às mulheres, mas é uma adjunta adverbial em referência a esse obsoleto domínio, a esse jeito dos homens se comportarem. Beleza? Tá ok? Beleza? Tranquilo? Então, valentona não é referência à mulher. Errado. Próxima. O vocábulo se, né, a palavra se, recebe a mesma classificação em se julgam e se castigam. Linhas 6 e 21. Mesma classificação. Chegou o se. Qual é o barulhinho que faz mesmo? Temos um se na questão. É a hora de ouvir o alerta. Como é que é? Pé, 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 pé. Alerta! Alerta! Alô! Então, pé, pé, pé. Chegou o C. Vem comigo. Como é que é o C? O primeiro C, cadê o texto? Está aqui na linha 6. Não sei se julgam. É este C aqui, tá? Vamos trabalhar essa questão. Questão não pode vir, né, assim errada. Esse C que está aqui, ó. Se julgam. Não sei se julgam muito diferentes. E o outro C, só deixa eu me lembrar aqui qual é a linha. Linha 21.
C castiga um. Aí, esse C aqui, certo? Então, vamos ver. Primeiro C. Não sei se julgam muito diferentes dos ladrões. Ou seja, eu não sei se os homens que fazem isso, eles se julgam diferentes dos ladrões. Eles julgam a si mesmos. Então, isso aqui é um C, pronome reflexivo, tá? Pronome reflexivo, tá? Porque fala que o homem se julga, o homem julga a si mesmo, né? Diferente do ladrão. E esse outro C, como é então que se castigam as moças, né? Então, quem castiga, castiga alguém, verbo transitivo direto. O C, portanto, ligado a um verbo transitivo direto, é uma partícula apassivadora, certo? As moças, né, é o sujeito simples, é um sujeito paciente, né? Porque elas é que são castigadas. E isso aqui está, né, na voz passiva sintética. Lembra? Voz passiva sintética, certo? Então, o C aqui é partícula apassivadora e, no outro caso, ele é um pronome reflexivo. Portanto, quando a alternativa diz que o vocábulo C recebe a mesma classificação, ela está errada. Certo, pessoal? Tá ok? Né? E aí? E aí? Como é que tá? Finalzinho de ano, como é que tá o nível desse papirando português aí? Fechando com chave de ouro 2018 e 2019 virá com muitas aulas maravilhosas também de papirando português, muitos concursos, espero que abram aí editais maravilhosos para todo mundo estudar, se preparar e, é claro, conseguir uma vaga. Ota, que a gente quer tanto passar em concurso, não é mesmo, pessoal? Né? Concurso no café da manhã, concurso no jantar, concurso no Réveillon, concurso no Ano Novo, é isso aí, é assim que funciona. Bem-vindos ao Focus Concursos, né? E ao Papirando Português com o professor Douglas. Vamos para o último texto dessa nossa maravilhosa edição 37 do Papirando Português. Primeiro passo, leitura atenta. Em episódio que não sei mais se estuda na história do Brasil, pois nem mesmo sei se ainda se estuda a história do Brasil, nos contavam às vezes com admiração que Dom Pedro, o da independência, irritado com a primeira Assembleia Constituinte Brasileira, por ele considerada folgada e ousada, encerrou a brincadeira e outorgou a Constituição do novo Estado. De certo, a razão não é esta, é antes um sintoma. Mas vejo aí um momento exemplar da tradição de encarar o Estado, que na conversa chamamos de governo, como nosso mestre e os nossos direitos como por ele dadivados. Os governantes não são mandatários ou representantes nossos, mas patrões ou chefes. Claro, há muito que discutir sobre o conceito de praticamente cada palavra que vou usar. Isto sempre, de alguma forma, é possível. Mas vamos fingir que existe consenso sobre elas. Não há de fazer muito mal agora. Nunca, de fato, tivemos democracia. Nunca, de fato, tivemos democracia. E a República não trouxe nenhuma mudança efetivamente básica para o povo brasileiro. Nenhuma revolução ou movimento o fez. Tudo continua como era dantes. Só que os defeitos, digamos, de fábrica, vão piorando com o tempo e ficam cada vez mais difíceis de consertar. Alguns, na minha lúgubre opinião, jamais terão reparo. Até porque a humanidade, pelo menos como a conhecemos, deve acabar antes. É a opinião de João Ubaldo Ribeiro, lá em 2006. Vem pra cá. Próxima. Primeira questão aqui, né? É correto afirmar que o trecho foi extraído de um ensaio acadêmico, pois versa sobre tema histórico com base em conceitos de teoria política. Na sua opinião, esse texto possui o formalismo de um ensaio acadêmico ou ele é mais informal, mais estilo crônica? Né? Errado, né? Não é acadêmico de maneira alguma. Próxima. O vocábulo brincadeira é utilizado pelo autor para se referir de forma jocosa aos trabalhos da Assembleia Constituinte dissolvida por Dom Pedro. Outro dia estava trabalhando numa aula presencial com esse texto e alguém me perguntou o que quer dizer jocoso. Então, pessoal, você sabe como é que é? Você sabe como é que é, por exemplo, piada em inglês? It's a joke. Né? Tá ok? Joke é piada, certo? Então tudo aquilo que é jocoso, né? Jocoso é zoado.
é piada, é engraçado. Um tom jocoso é um tom zoado. Tem até aquele cara lá, né? O Coringa, né? Já viu que o Coringa tem um jotinho lá, é o Joker, né? Que é o comediante, o piadista, o zoado, né? E você não tem como derrubar minhas cartas? Claro que eu tenho. Eu tenho o zoado aqui no meio. Tenho um Coringa, né, na manga, certo? Eu tenho um Joker que quebra a lógica do jogo. Então tudo que é jocoso é feito pelo bobo da corte. Engraçado, zoado, jocoso, certo? Então você pode trocar a palavra, né, zoeira por jocosidade na sua vida, né? O cara está de zoeira. Não, o cara está de jocosidade com a gente, né? E você pode tirar a palavra, sei lá, zoador, ou zoeiro, zoão, por jocoso. Certo? Legal? Muito bom? Existe palavra para substituir zoeira. Bonito. Que zoeira. Olha só. Então isso aqui está brincadeira, é um tom jocoso para se referir aos trabalhos da Assembleia Constituinte dissolvida por Dom Pedro, tirano. Né? Então olha só. Irritado com a primeira Assembleia Constituinte brasileira, por ele considerada folgada e ousada, encerrou a brincadeira. Ou seja, encerrou a Assembleia Constituinte. Certo, pessoal? Encerrou a brincadeira. Então, correto. É jocoso? Claro que é jocoso. Porque todo mundo sabe que uma Assembleia Constituinte, que uma Constituição Federal, não é brincadeira em nenhuma instância. É isso aí? Que mais? Tem mais questão aqui. Mas essa. O pronome o, na oração nenhuma revolução ou movimento o fez, remete à ideia expressa no predicado da oração imediatamente anterior. Como é que é? A ideia expressa no predicado da oração imediatamente anterior. Nós já estudamos sujeito e predicado, já tivemos isso no Papirando Português. Então você vai ter que olhar qual é a oração anterior, vai ter que descobrir qual é o predicado, vai ter que descobrir qual que é a ideia expressa e vai ver se o o retoma a essa ideia expressa nesse predicado da oração anterior. Certo? Na linha 19. Vem comigo. Cadê esse o? Sim. O movimento o fez. Vem comigo. A República não trouxe, tem aqui um verbo, o verbo se fez carne. Nenhuma mudança efetivamente básica para o povo brasileiro, nenhuma revolução ou movimento o fez. Tá ok. Então, essa aqui tá o verbo aqui, tá o verbo aqui. Então, esse o retoma a ideia principal do predicado da oração anterior. Né? A oração anterior vem da vírgula para trás, certo? Aqui. Sujeito a República, né? Sujeito simples, é um adjunto adverbial, né? Adjunto adverbial. O trazer, que é um verbo bitransitivo, né? Um verbo ter. Quem traz algo, nenhuma mudança, né? Para alguém, para o povo brasileiro, certo? Objeto direto, nenhuma mudança. Objeto indireto para o povo brasileiro com a preposição para, tá ok? Agora, olha aqui, ó. Nenhuma revolução ou movimento o fez. Ou seja, nenhuma revolução ou movimento trouxe nenhuma mudança efetivamente básica para o povo brasileiro. Né? Nenhuma revolução o fez, segundo o autor, claro. Certo, pessoal? Portanto, esse o retoma a ideia principal do predicado, né, da oração anterior. Correta. Legal? Correta esta última aqui. Beleza, galerinha? É isso daí, meu pessoal. Encerramos aqui o Papirando Português número 37 com o professor Douglas Wisniewski no canal do YouTube. Siga a página do professor Douglas. Opa, desse lado. Senta a Pua Concursando. Siga a página no Facebook, interaja com o professor, mande mensagens, mande dúvidas, certo? Descubra o que você quiser descobrir, certo? Sobre a língua portuguesa, qualquer macete, qualquer dúvida, entre em contato com o inbox da página do professor Douglas no Facebook, Senta a Pua Concursando. Beleza? Até o próximo Papirando Português e, é claro, um beijão para todo mundo, um abençoado ano de 2019 para todas as pessoas do nosso amado Brasil. Até a próxima.